Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse episódio tem o patrocínio de Firmoo e, como sempre, estou aqui, Guilherme Rambo, com meu amigo Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem, eu tô de device novo e você tava me contando o que você tava fazendo mesmo? Então, acabou de chegar o iPhone 15 aqui, né, depois de 2 anos usando o 13 mini, que eu tenho o tamanho correto. Tem uma coisa no setup de iPhone que me deixa muito agoniado, que infelizmente eu tenho uns 4 ou 5 cartões no Apple Pay. Eu também. Coisa diferente. Tem cartão brasileiro, cartão português, cartão do Wise, né? Tem um monte de coisa. E daí quando faz setup, tem que fazer a verificação, né? De cada cartão que tu tem adicionado. Só que se essa verificação acontece enquanto o iPhone está fazendo o setup inicial dele, tu recebe os SMS, ou seja lá o que for o método, só que tu não tem como botar no negócio, porque assim que tu recebe, pelo menos, né, eu não sei se eu tava meio empolgado com o iPhone novo e acabei perdendo ali os botões, mas assim que eu botei, eu quero verificar com o SMS dele, beleza, e foi pro próximo cartão. Tá bom. Sabe, ele não me deu o text field pra botar o SMS, eu pensei, não, ok, então tá tudo certo, né? Só que depois, eu até acho que daria tempo ali, porque não foi muito tempo entre adicionar os cartões e ter acesso aos SMS e tudo mais. Só que eu acabei fazendo outra coisa, eu esqueci. De todos os meus códigos expiraram, tive que fazer de novo. Cara, não entendo essa etapa no setup do iPhone. Eu gosto muito do setup nos últimos 2 anos, eu troco todo ano, né? Aí, ano passado foi mó legal. E esse ano, cara, foi simplesmente sensacional, assim, foi muito rápido. Tipo, levou meia horinha pra fazer o transplante de cérebro ali, de um iPhone pro outro. E realmente tem 2 coisinhas que são um pouco chatas ainda. Primeiro, o lance do eSIM. Aqui no Brasil, as operadoras não suportam aquela transferência do iPhone. Então, eu tinha um eSIM da Claro. E aí eu tive que ir na loja da Claro para pegar o QR Code para fazer o setup. Felizmente o processo na loja foi rápido e tranquilo. Mas depende de se a loja tá muito cheia, às vezes você pode ter que ficar esperando e tal, é meio chato. Eu tinha um chip físico da TIM num outro iPhone aqui que eu não tinha feito a transferência pro eSIM para ficar com as 2 linhas no iPhone, de preguiça, de ter que ir na loja. Aí eu pensei, não, já que eu tô com um iPhone novo, vou ali na loja e vou fazer a conversão. Aí, antes de fazer isso, eu fui pesquisar no site da TIM só pra ver, tipo, se tinha alguma loja específica que era melhor pra ir e tal. E aí tinha lá, entra aqui no portal troca de chip. Que legal. Aí eu entrei, entra na rede móvel. Eu entrei na rede móvel, desliguei o Wi-Fi no iPhone. Bota o seu número, digita o código aqui que a gente mandou, digita o seu número da conta e tal. E, tá pronto, tá aqui o teu QR Code pro chip. Caraca, eles fizeram uma parada automática, né, self-service. Então, ficou bem legal. Contei essa história no ADT também, semana passada. Foi mó maneiro isso aí, pena que, né, nem todas estão com essa vibe. Mas, enfim, essa parte é um pouquinho chata, mas não é culpa da Apple. E essa parte do wallet eu nunca entendi também, porque faz tempo já que é assim. É muito chato. Eu tenho pra mim que ele deveria simplesmente pular. Eu devia, nem mostra nada de Apple Pay no começo e mostra depois, porque normalmente as opções que tem, pelo menos pros bancos que eu uso, a maioria aqui do Brasil, é tipo fazer a verificação pelo app ou fazer a verificação por telefone, né? E é óbvio que eu não vou fazer por telefone. Mas aí, como que eu vou fazer a verificação por app? O iPhone não tá instalado ainda, não tem app pra fazer. Eu nem tentei pra ver o que acontecia, né? Eu acho que ia dar algum erro, mas tipo, como é que eles mostram opções inválidas nesse fluxo? E o pior de tudo ali é que é um por um, sabe? Não tem porque eu tenho uns cartões que estão expirados, sei lá o que e tal, acabei não tirando do wallet. E agora, quando eu fiz o setup, ele foi um por um, foi passando. E esse cartão, o que tu quer fazer? E esse cartão, o que tu quer fazer? Cara, me deixa em paz. Eu não quero saber dos cartões agora. Até porque é uma coisa que eu não sei, eu acho que parece que ninguém da Apple fez um setup que usa Apple Pay. Porque a grande maioria desses aí, pelo menos os meus, eu acho que todos, tu tem que botar aquele CCV,
do cartão pra verificar. Sim. Eu não tô com os cartões comigo, sabe? Justamente porque eu uso o Apple Pay. Meus cartões ficam em casa, eu deixo numa gaveta, longe, em algum lugar qualquer. Então, nessa etapa, eu sempre pulo, né? Quando chega nessa parte do... aqui estão seus cartões, quer colocar, eu boto, né, set up Apple Pay later. E aí depois, quando finalizo lá, daí... Primeiro eu espero instalar todos os apps e tal, aí eu faço, porque não vale a pena, né? Daí tem que fazer 2 vezes, né? Porque tem que ir pro relógio depois. Cara, pro relógio eu não tive. Sério? Que bizarro. Deixa eu dar 2 toques aqui no relógio pra ver o que acontece. Eu tô sem nenhum aqui no meu relógio agora. Caraca! O mesmo relógio? Que estranho. Não, você falou agora, eu buguei, porque realmente o meu Apple Watch tá com os cartões aqui. Eu acabei de dar 2 toques no botão aqui. E estão os cartões aqui, porém, eu lembrei também, eu acho que talvez já esteja rolando para alguns cartões, porque eu tenho um cartão meu específico que eu não precisei fazer nada, ele simplesmente já estava lá, mas os do iPod já estavam todos. Que bizarro, né? Que inclusive, na hora que eu fiz a transfusão lá dos devices, ele já transferiu também o Apple Watch, que é uma parada que eu já vi dar problema. Mas foi bem prático pra mim, funcionou perfeito, tirando a parte do cartão ali, né? Não, eu já vi dar problema, não deu dessa vez foi perfeito, mas eu já vi isso dar problema pra outras pessoas e, tipo, não transferir, aí ter que fazer manualmente depois. Mas, enfim, foi tudo de boa. Mas foi mó legal, cara, assim, o processo como um todo é impressionante, porque... Questão de, somando todo o tempo, porque eu atualizei ele pro 17.0.3, né, sim, pra ter... Também. Todos os patchzinhos e tal, e mais a transferência, mais o tempo de baixar os apps, levou tipo 1 hora. Em 1 hora eu tava com um iPhone novo, como se fosse o meu iPhone anterior, tirando a parte do chip, que aí eu fui na loja depois. Mas, enfim, em poucas horas o iPhone já era totalmente meu, com tudo autenticado, tudo funcionando bonitinho. A parte que demorou mais pra mim foi essa que eu tava com... Na hora que eu fiz o sync dos 2 telefones, ele fala, o outro telefone tá num update melhor, então tá num update mais recente, então tu tem que atualizar esse telefone também. Eu já faço isso antes. Mas eu... Antes como? Porque ele tinha acabado de tirar da caixa, o novo tava outdated. Pô, cara, você é principiante, que isso? Porque tu atualiza ele antes de fazer Quando eu faço troca de device, primeiro, eu não deixo beta no meu iPhone de produção para não ter que fazer essa troca de device no beta. Eu rodo betas nos meus devices pessoais, de vez em quando, mas esse beta cycle, logo depois do major release, eu pulo justamente porque é quando eu troco de device, né? Que é quando todo mundo que vai trocar de device troca, geralmente. A pessoa que troca ali na primeira leva, né? Tipo eu. Aí eu deixo na versão atual, sempre atualizado, se teve ponto 0.1, ponto 0.2, ponto 0.9, sempre. E aí, quando eu sei que tá pra chegar o device novo, que foi um dia na véspera de chegar dessa vez, eu fui lá no ipsw.me, baixei o IPSW do 17.0.3 pro iPhone 15 Pro Max, que é o modelo, a versão tudo certinho, deixei na minha pasta de downloads aqui. Primeira coisa, tirei o iPhone da caixa, liguei, tá naquela telinha de hello, nem fiz nada, telinha de hello, restore ali. Pluga no Mac, abre no Finder, option clique no botão lá de restore, seleciona o IPSW que você baixou e pronto. Eu só deixei ele fazendo tudo o que ele tinha que fazer ali, e funcionou bem. Ele fez o update ali, tudo certinho, porque eu tava no meio do trabalho fazendo outras coisas, então tudo que ele foi, quer que eu faça isso? Tá, vai fundo. Faz. Next, finish. Né? E outra coisa que me irrita um pouco só, que é um detalhe bem mínimo, mas eu acho que deixa as coisas confusas, porque quando você faz o transplante de cérebro ali, ele também pega o nome do device antigo. Isso me irrita. Então, às vezes acontece aquela coisa de tipo, tu quer fazer o sync com o iPhone Boom Mini 13 ou com o Boom Mini 13? Tá, né? 50% aqui. Então, eles deviam poder pelo menos mudar para Boom Mini 13 novo, né? Alguma coisa assim. Ou botar um nome padrão mesmo, sei lá, alguma coisa do gênero. Eles tinham que usar uma AI pra detectar se você tá... Porque eu acho que, ao menos no meu caso, porque eu sempre nomeio... Antigamente eu nomeava os devices com o código de modelo interno deles lá. Hoje em dia, o nome do device
é o nome do modelo de marketing. Então, o meu iPhone 15 Pro Max se chama iPhone 15 Pro Max. Que assim é fácil de você, né, no Xcode ali, ainda mais agora que tem o debug wireless, é automático para tudo. Então fica 50 mil devices ali, putz, qual que é qual? Aí eu deixo isso o nome do modelo do device, porque eu só tenho no máximo um de cada modelo, né? E aí é isso. Então nesses casos, pelo menos, pô, é um igual ali, né? Ou is equal to string, se for Objective-C, pra botar ali, né? O nome do device é o nome do modelo aqui, então vamos botar. Na verdade, eu acho que até para device novo eles deveriam botar isso, até por questão de privacidade também, pra não ficar... Tudo bem que hoje em dia precisa de entitlement para ler o nome do device e tal, nunca gostei muito desse padrão de... Até porque fica horrível o nome quando você tem um nome maior, tipo o meu, Guilherme's iPhone 14 Pro Max. Tipo, não dá. É muito grande, então eu gosto mais de botar só o nome do modelo mesmo. Todos os meus devices aqui, ele tem um nome, igual você falou, por exemplo, o iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 6S e tudo mais, só que quando é o que eu tô usando, eu ponho um boom na frente. Daí é o jeito que eu sei no Xcode ali e tudo mais, qual que é o actually que eu tô usando. Mas até agora eu tô gostando bastante, o acabamento dele é fantástico, né, como sempre, mas essa parte arredondadinha nos cantos faz bastante diferença na hora que tu segura ele. Só que eu já tô sentindo uma diferença enorme, porque ele é muito grande. Eu tô, imagina se você pegasse um 15 Pro Max, que nem eu peguei. Nossa, é um tablet isso daí. Porque eu tô com o Mini, né? Faz 2 anos e eu de fato acho muito bom o tamanho do Mini. Quando chegou o 15 aqui, eu já pensei, esse negócio é grande. Mas eu vou ficar com ele, ver como é que é e tal. Qualquer coisa eu volto pro Mini ali e deixo o 15 pra teste. Mas eu acho que não vai... É difícil de acontecer, né? Tipo, vai ter uma bateria melhor, a câmera melhor e tal. Porque a bateria do Mini incomoda. Isso é o único defeito do aparelho pra mim. Ele fica bem... olha só, vou ver um vídeo no YouTube, não tem mais bateria. Tô exagerando, não é bem assim. Mas é chatinho, assim. E... né, daí tu compara com a capacidade de bateria de um Pro Max da vida, o negócio dura 3 dias se tu não usar muito. E é engraçado que todo ano os modelos novos de iPhone tem os gates, né? Tem a corrida do ouro pra ver quem é que vai achar o maior número de defeitos no iPhone. Sim. E eu sempre levo tempo suficiente pra receber o meu, que no momento que eu recebo o iPhone novo do ano, já passou todas essas coisas, tipo... Então, se alguém tá pensando em me perguntar, Rambo, e aí, tá esquentando pra caramba? Não. A bateria tá acabando em 5 minutos? Não. Qual foi o outro gate que teve? Acho que o negócio da borda da tela que era... Acho que tem o do Pro Max, né? Que tu consegue quebrar ele mais fácil se tu fizer força. Sim, se você tentar quebrar, você consegue quebrar ele. Né? Sério? Tristeza. Tanto é que até hoje eu não sou adepto do Bandgate. Pra mim aquilo lá foi... Assim, eu usei absurdo, porque tipo, se eu pegar o negócio aqui e dobrar com toda a minha força, ele dobra. Ou se eu sentar em cima ele dobra. Tipo, não é muito recomendado você sentar em cima do seu celular, né? Então, isso pra mim, né, não que ele não pudesse ser mais resistente, sempre pode, né, mas sei lá, acho que as pessoas fazem tempestade em copo d'água às vezes. Teve algum desses gates famosos aí que de fato te pegou? Eu tô tentando lembrar, não teve nenhum pra mim, que de fato foi um problema. Olha, gate... É porque gate é tipo hype ao contrário. Sim. Porque é uma coisa normalmente que não dura muito tempo. O que me pegou, assim, desses problemas grandes e clássicos foi o teclado borboleta só. Mesmo assim, até que eu dei sorte com ele, não, assim, eu tive problemas, mas nada muito grave. Tipo, eu só troquei o top case de um Mac e foi quando eu fui vender ele. Não foi, tipo, ele tava usável ainda, mas como eu tava vendendo ele, eu resolvi levar na assistência pra trocar, e trocaram sem custo, nada. Então foi só isso, mas assim, iPhone, chegou a incomodar um pouquinho. De iPhone eu não tô conseguindo lembrar de nada. O mais perto que teve, inclusive foi tu deve lembrar quando eu comprei o último iMac Intel.
Ele veio com, se tu pegasse a GPU top de linha lá, tinha eventualmente fazia um flash de uma linha de pixel na tela. Nossa. Era bem eventualmente, assim, mas era o suficiente pra tu ficar com aquela ansiedade, né, de vai acontecer, e tu... Ou, tipo, mensagem subliminar do que pisca na tela. É isso. Mas daí eu comprei, chegou o iMac ali, ainda acho que é uma máquina fantástica, mesmo sendo Intel. Tava usando lá e tal, e dava aquela linhazinha. Daí eu fui pesquisar e nada, daí eu criei um negócio no fórum da Apple. E começou a pegar traction, saiu no 9 to 5, saiu no Mac Rumors e tal. Tanto que eu acho que um videozinho bem besta que eu tenho no YouTube só mostrando aquele problema acontecendo, tem milhares de visualizações, assim. E foi esse aí que eu tava meio indignado, porque nada acontecia, né? Eu falei com o suporte da Apple e falou, vamos ver e tal, e nada acontecia. Deu... obviamente foi coincidência ali, mas eu mandei o e-mail lá pro T-Cook. E teve resposta, isso que eu achei bizarro. Não foi dele, mas foi provavelmente deve ser 500 mil filtros que ele tem ali, né? Mas eu recebi resposta de uma pessoa pedindo mais informação do problema e que eles estavam cientes, só queriam saber se era o mesmo problema, né? Que eles estavam cientes. E que tinha um patch acontecendo já, que ia ser lançado no dia seguinte ou algo assim. E no dia que eu vi a resposta do e-mail já tinha um update ali que resolveu tudo. Mas foi o único problema que eu tive, assim, que eu lembro de um aparelho novo da Apple que eu comprei. E teve um certo burburinho, assim, na mídia, né? O do iMac não teve muita coisa porque era um device caro e era Intel e todo mundo já sabia que ia rolar o Apple Silicon, né? Então, aquele iMac deve ter vendido para 10 pessoas e eu fui uma delas. Nossa, sim. Mas com o iPhone, até com o negócio do Bandgate lá, porque eles, teoricamente acontecia no 6, né? No 6 Plus e tal. Eu tive o 6, se eu não me engano, ou o 6S, e tranquilaço, assim. Minha mãe tinha o 6 Plus e não deu nada. Então, que foi o mais famoso, né? Que eu lembro agora, que era o pessoal, todos os canais do YouTube virou moda ficar entortando o iPhone. Sim. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar
todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Mas o que importa é como a gente vai usar esses devices não só como usuários normais, mas como developers também. E eu acho que para quem faz app para iOS, é sempre uma questão, né? Será que o meu app vai funcionar bonitinho no device novo? Vai ter alguma diferença grande o suficiente para ter que fazer alguma adaptação? Você já teve algum caso, assim, muito específico de algum modelo de device que precisou adaptar alguma coisa? Você lembra de algum caso e como você corrigiu? Lembro. O mais marcante, né, que aconteceu comigo foi quando saiu o iPhone 10, o X. Ah, faz sentido. Infelizmente, a empresa que eu trabalhava, né, uma das decisões que veio de cima foi que uns apps iam ter que ser React Native. E quebrou tudo. Tudo, assim. Eu fiquei, né, estupefato com a situação ali, porque no final das contas, tudo que estava relacionado ali com Note, tudo, né, não funcionou. E não só isso, quando saiu do 10 pro 11, teve alguma mudança ali, que teve algum desses devices que eu acho que a Safe Area mudou um pouco, que o Note ficou um pouco menor, se eu não me engano. Sim. E aconteceu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E o problema era basicamente que tu tinha, dentro do código React que eu achei lá, tinha uns if-else ali, que tipo, é iPhone X, então isso aqui é hard-coded. iPhone sei lá o que, então isso aqui é hard-coded. Ou seja, se tu não atualizasse, se o React ali não atualizasse o código deles, tu ficava com o negócio sem funcionar. E eu sei que isso não foi um problema só meu, porque vários apps tiveram exatamente o mesmo problema. Eu fiz um levantamento na época que eu tava tendo esse problema, pensando, isso não pode, isso deve ser alguma coisa que a gente tá fazendo errado, não sei. Eu fui atrás de uns aplicativos aleatórios na App Store, que eu sabia que usava React, e todos eles tinham um problema, se não igual, muito parecido. Que, né, com safe areas lá ficava tudo zoado, ou quando rotacionava, daí explodia tudo mesmo. Então, esse foi o que mais me marcou, assim, porque foi bem chato. E, inclusive, porque eu estava trabalhando com uma tech que eu não estava muito feliz de trabalhar, então marca, né? Cria aquela cicatriz. Mas, em geral, o que pega mais, e o que eu aconselho as pessoas a cuidarem bastante, pega o telefone, o iPhone que tem a menor área possível, que tem a menor tela possível, e possivelmente ele vai ser um dos mais lentos também. Isso é outro aspecto, mas falando de interface da UI, o que tem a menor tela, e para testar o Dynamic Type. Isso, Dynamic Type. Para ver se a fonte está funcionando legal quando os usuários deixam ela maior, porque é uma quantidade muito grande de pessoas que sobe o tamanho da fonte. Eu não tenho costume, eu deixo o padrão e uso assim e deu, mas mesmo no meu círculo social, tem muita gente que pega a parte de acessibilidade lá e aumenta o tamanho da fonte. Cara, eu sou uma pessoa que faz isso. E não é nem por uma questão de visão, assim, que eu não consigo, nem nada. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. É pra conseguir descansar os olhos, basicamente, porque eu uso mais o meu iPhone à noite, principalmente pra ler. Ler, tipo, notícias, tweets, etc., e aí é quando eu já tô com a vista meio cansada, né? De ficar o dia inteiro normalmente codando ou algo parecido. E aí, pra não gastar à toa os músculos dos olhos, eu prefiro aumentar. Eu acho que eu aumento um pontinho só, assim. Mas já é o suficiente pra perceber alguns apps que não fazem nada. Tipo, você aumenta ali a fonte e não acontece nada. E para quem não sabe, inclusive no iOS você pode botar isso no Control Center e aí você pode customizar por app. Então se tem um app específico que você quer aumentar ou diminuir a fonte, eu já usei isso, por exemplo, como um truque. Digamos que você está num app que tem texto ali e aí você quer tirar um screenshot e quer que caiba tudo numa tela só.
Você pode ir lá nesse negócio do Control Center e diminuir a fonte até o tamanho menor. Aí você tira o seu screenshot, depois vai lá e aumenta de novo. Não sabia que dava pra fazer por app. Mas então, isso é o que eu gosto de sempre testar, assim, quando a gente tá fazendo alguma UI nova. Mas a questão de performance é o que eu mais levo em consideração, pra ser bem honesto. Eu tenho um iPhone 6S aqui, que é o meu beta de telefone. Eu não instalo muito beta nele, mas é o beta tester, né? Que toda vez que eu faço qualquer coisa que é muito... que eu vejo que vai ser meio intensive de performance e tudo mais, eu gosto de rodar nele, porque ele eu acho que ele é o mais lento que aceita iOS 14, se eu não me engano. Então eu gosto de continuar com ele aqui justamente por isso, né? Eu tenho um iPhone, o SE, a primeira geração, aquele que é do mesmo tamanho do 5, e ele é muito bom também para testar a questão de tela, né? Ele tem uma tela minúscula, menor do que o Mini, e dá para ver que hoje em dia é muito difícil de ver um app que funciona bem nele. O pessoal já abandonou completamente esse aspect ratio ali dele, o canvas do iPhone 5, botar entre aspas o 5, porque não é bem o 5, porque acho que quase todo app ali que eu uso nele, porque hoje em dia eu estou usando ele como um HomePod de pobre, e ele fica ligado numa caixinha JBL lá, então eu consigo usar ele com Siri, Spotify e tudo mais. O problema é que tu vê os apps próprios Spotify, tem uns botões, o botão mesmo mal cabe na tela. Daí tem uns que não dá para acessar, né? Porque ele tá escondido, porque quem fez a tela estava imaginando uma tela um pouco maior e tal. Então, daí às vezes tem que recorrer com umas coisinhas dessa, de diminuir o tamanho de fonte, coisa do gênero, e nem sempre funciona. Então, dá para ver que tá bem abandonado esse form size do iPhone, mas... E aquela coisa que a gente já falou aqui também, né? Às vezes faz sentido abandonar, né? Por mais que... Sim. Né? Por mais que é um aparelho que ainda existe suporte do iOS, se é uma pessoa sozinha ali trabalhando, tu vai ver que tu tem 0,x% de pessoas usando num aspect ratio daquele. Não, né? Tu faz o teu melhor para o negócio funcionar ali, mas não vai perder horas e dias para fazer tudo funcionar naquela telinha pequenininha, né? Daí não justifica. Mas é legal ter só para ver como as coisas funcionam ali. O lance do React que você falou é muito real e pelo visto é assim até hoje, porque já aconteceu agora, né, no iPhone 15 Pro Max aqui. Eu não lembro qual app foi, mas foi um desses apps aí, não sei se de operadora ou de... alguns desses apps de serviços gerais que a gente é meio que obrigado a usar, que sempre são ruins. E tava lá, Safe Area toda zoada, coisa embaixo da bolota lá em cima. Esse é o nome da Dynamic, a bolota lá em cima. Bolota TM. Não, então, assim, precisa ter um certo cuidado com essas coisas. E aí eu não sei se ainda é culpa do React ou se esses apps simplesmente nunca mais atualizaram o React, né? Ou o app propriamente dito, né? Porque tem app que lança a versão 1.0 e nunca é atualizado, né? Deve estar lá desde o iOS 7, o mesmo app. Sim. Não, com certeza. E também às vezes tem o próprio React em si pode ter resolvido o problema, mas a pessoa estava usando uma library que para resolver isso, que daí a library não se atualizou mais, que inclusive eu passei por uma situação dessa também. Então, tem milhões de casos, né, que pode ser a culpa aí do porquê isso acontece, mas querendo ou não, no final do dia, se tu tá usando uma lib de terceiros, existe uma chance bem maior disso acontecer, né, porque de repente aquela lib estava levando em consideração algumas coisas, né, alguns assumptions ali, e eles foram quebrados no telefone novo, e aí tu tem que esperar o negócio ser atualizado, ou arrumar você mesmo e tal, né, e daí vai para React, vai para Flutter, qualquer coisa que tá lidando com a tua UI de uma forma não padrão, digamos assim. Pois é. E aí a gente entra nas estratégias para evitar esse tipo de coisa. Obviamente não usar esse tipo de library, né? Mas assim, digamos que você é o autor da library, por exemplo. Ou, né, se você tá ali fazendo o seu app sem library, mas você sempre vai ter que tomar decisões nesse sentido. E eu sempre procuro tomar decisões que não envolvam coisas como fazer um if lá, se o modelo do device é tal, né? Ou se o tamanho da tela, se a largura da tela é maior ou igual a tanto. Esse tipo de assumption que você faz é terrível, né? Porque é o que vai quebrar.
E aí, assim, não quer dizer que você jamais possa fazer algo assim, especialmente se for no código do seu app e não numa library que você está mantendo para os outros. Eu acho que eu já mencionei aqui, por exemplo, no Chibi Studio eu tenho um modelo de device lá por conta de botões que ficam nas orelhas lá em cima na tela, né? No espaço entre o note e a borda da tela. Ou da bolota lá em cima, que agora é o nome do negócio, e a borda da tela. E aí isso tá lá, mas assim, eu sou a única pessoa que mexe nesse app, eu sei que isso está lá, eu sei que todo ano, lá por setembro, eu vou ter que arrumar os códigos de modelo dos iPhones novos e colocar lá com as métricas certinho para bater tudo bonitinho. Então, eu assumi essa responsabilidade. Agora, é raro você poder assumir essa responsabilidade, principalmente se você tiver num time maior, né? É bem complicado você lembrar dessas coisas, ainda mais se for num corner lá, num cantinho do app que pouca gente usa, né? Aí, daqui meio ano, o CEO da empresa vai fazer alguma coisa no iPhone novo dele e vai ver que tá tudo quebrado e vai xingar alguém, né? Sim. Não, pois é o clássico depende, né? Quando é hora de fazer isso ou não. Mas a questão é que se fizer as coisas ali seguindo mais ou menos ali a indicação dos frameworks, do que a Apple diz para fazer, a chance diminui bastante de algum problema, porque tu consegue, né, pegar um pouco que a direção da onde o framework tá indo. Eu lembro que quando os negócios de auto layout começaram a aparecer, deu para ver que eles estavam fazendo um push bem forte, assim, para tu não fazer nada fixo, porque começou a vir um monte de aparelho com tela de tamanho diferente, né? Até então, até na época do iPhone 4 ali e tal, tipo, o pessoal não se importava muito, né? Tinha a questão do landscape ou não, que tinha que ser levado bastante em consideração, mas, né, tu basicamente tinha um landscape para fazer os teus negócios mais hard-coded ali. Daí começou a aparecer iPhone 5, 6, 6S, 6S Plus e sei lá o que mais, sem contar os iPads, que também mudaram bastante de tamanho a cada geração. Então, tu consegue pegar uns hints assim de que a Apple tá falando, usa esse API aqui e tal para facilitar a tua vida. O problema é quando eles fazem isso, só que aquela API não pode ser usada nas versões antigas. Daí tu tem que ficar mantendo duas versões, né? Até tu não fazer a migração inteira do teu código, né? Digamos que, sei lá, vou dar um exemplo meia boca aqui. Digamos que tu tá usando o Objective-C e saiu o Swift. E daí tu sabe que a Apple tá empurrando o Swift para tu usar e tal, porque eles querem dar suporte ao Swift e o Objective-C tá basicamente em maintenance mode ali. Mas daí eles ficam falando, não, usa ali e tal. Não dá para chegar e pegar o app inteiro e falar, não, agora vamos migrar tudo para Swift. Né? Tem que ser uma coisa mais gradativa. Foi isso que eu comecei a fazer no app que eu trabalhava. Eu tava nesse app, sei lá, quando a gente decidiu eu, né, porque só tava eu no time. Quando eu decidi migrar de Objective-C para Swift, eu acho que o Swift já tava no 4 ou 5. Alguma coisa assim. E porque eu tive meus problemas com relacionamentos com o Swift no início dele. Sim, eu também. Então, assim, quando surgiu o negócio, foi todas as classes novas, ou todo código novo que eu fazia era em Swift. E quando eu tinha que mexer em qualquer coisa ali que não era em Swift, mas era relativamente simples de migrar, eu migrava. E assim foi indo. Eu imagino que hoje em dia ainda tem muita coisa Objective-C lá e vai ficar para sempre, provavelmente. Mas enfim, é só um exemplo de que nem sempre tu consegue migrar tudo para seja lá qual for o framework novo que a Apple tá pedindo para tu migrar. Então, fazer de uma forma gradativa geralmente é a melhor forma, que tem até para, né, sentir a temperatura da água, para ver se aquele framework é bom ou não. E toda nova geração de iPhone que sai, todo novo SDK que sai, acaba tendo uma coisinha ou outra, assim. Com a gente aqui foi bastante o Async-Await, que, né, muita coisa a gente estava usando os dispatches, ou operations e coisas do gênero. E a gente pensou, não, vamos começar a migrar para Async-Await, mas vamos fazer só nessa parte aqui. Daí foi feito, a gente viu os problemas que tinha, os que não tinha, daí deu para ver que, querendo ou não, Async-Await é uma feature meio viral, né? Que a partir do momento que tu começa a usar num ponto, a stack inteira vai se beneficiar e vai ser melhor de usar, senão acaba ficando muita task para todo lado e fica meio ruim de mexer e tal. Então, são coisas que tu meio que já sabe, mas na hora que tu começa a implementar, tu vê, né? Tu tem aquela
aquela percepção de, ok, se eu começar a usar esse 508 aqui, eu vou ter que mudar essa stack inteira ou encher isso aqui de task, né? Tu consegue fazer uma evaluation melhor do negócio. E a tristeza é que quando sai, né, iOS novo, essas coisas assim, a gente ainda não sabe necessariamente, não necessariamente, a gente não sabe quais são os devices novos que vão ser lançados. Então, às vezes acaba tendo aquela situaçãozinha de, sei lá, digamos que eu estou suportando o iOS 17, tá tudo legal e tal, só que saem umas coisinhas no iPhone 15 que ninguém estava esperando, nem estava no SDK, daí eles lançam aquele ponto, sei lá o que, para tu adicionar as features, vira meio correria. Então, esse ano eu acho que isso não aconteceu, não teve nada assim que causou esse tipo de coisa. Mas eu acho que o último que teve foi o quê? Foi a bolota? Eu acho que não tenho certeza se chegou a causar muitos problemas. É porque é bem opcional, né? E porque tanto eu quanto você hoje em dia trabalhamos em apps que seguem as convenções, né? Então, e aí, convenções que a gente se refere é basicamente usar né, se você estiver usando o UIKit, você usar o auto layout. Se você não estiver usando o auto layout, estiver fazendo cálculo de frame manual, que falamos num episódio passado, você usar as safe areas como referências para esses cálculos e não simplesmente, né, a borda da tela. Eu sempre gosto, uma técnica que eu gosto de fazer, porque às vezes digamos que você fez um design de uma tela num sketch da vida, ou recebeu lá do designer. Geralmente esse design vai vir num tamanho de tela X lá, tipo, tá no iPhone 14 Pro, sei lá. E aí você, obviamente, como developer, vai ter que fazer aquilo se adaptar a diferentes telas. E eu não sei você, mas acontecia com uma certa frequência quando eu lidava com designers de interface, que era chegar para eles e conversar, assim, como que você acha que deveria acontecer, né, com esse label aqui. Se não tiver espaço, ele cai para baixo, fica truncado, dá para ter mais de uma linha, como é que a gente faz, né? Eu fazia bastante essas discussões, que é bem complicado, às vezes, né, de você decidir o que fazer nesses casos. Mas muitas vezes você vai ter, mesmo que você esteja fazendo layout automático, seja com SwiftUI ou Auto Layout, você vai ter, tipo, sei lá, célula de collection ou grid no SwiftUI e tal, que você tem que definir em algum momento ali uma dimensão, nem que seja uma dimensão aproximada. Ou o máximo. E aí, também, nesses casos, o mínimo, o máximo. Nesses casos, o que eu faço muitas vezes é usar um multiplicador em vez de usar um número fixo. Então eu pego aquele design de referência, aí digamos que tem lá um ícone, e aí eu pego a relação daquele ícone com a largura do container onde ele está, por exemplo, ou altura, aí vai depender caso a caso. E aí eu transformo aquilo, né, divide um pelo outro, aquilo vira um multiplicador. E aí no código, em vez de usar o número, eu uso o multiplicador com alguma referência, que aí pode ser um input de fora, pode ser a largura da view, pode ser, enfim, aí vai depender também caso a caso. Isso ficou bem mais fácil de fazer no SwiftUI agora, no SDK do iOS 17 e outros da mesma versão, porque você consegue fazer um Container Relative Frame, e aí você especifica lá horizontal, vertical, e tem uma closure onde você recebe a dimensão, o axis, né, e qual é o tamanho. E aí lá dentro você pode fazer, né, tipo, o horizontal vezes o seu multiplicador lá de referência. Pena que é só para as versões mais recentes, né, mas enfim, dá para você implementar isso, é um pouco mais chatinho, mas dá para fazer, e com o UIKit, etc., sempre foi assim. Então essa é uma dica que eu sempre dou, converter essas medidas absolutas em medidas relativas, e usar um multiplicador é uma forma fácil de fazer isso. Eu fazia bastante isso com o Frame também. Às vezes usava a própria, né, o parent view e criava relações entre ela, que acaba virando uma porcentagem, né? Pô, isso aqui vai ficar X% de distância daquele outro componente, e assim vai. E funciona bem, mas assim, tem casos, né, agora não consigo pensar em nada prático para mencionar, mas tem casos que, mesmo usando uma proporção, pode acabar não ficando muito legal. Então, eu acho que eu sei explicar casos. Então, vai lá. Eu acho que o multiplicador funciona quando a relação entre uma coisa e outra é linear, né? Então, se eu aumentar
1 pixel, ele vai aumentar o equivalente a 1 pixel multiplicado por aquela referência. Mas se linearmente isso não funcionar, então se eu aumentar 1000 pixels, eu vou aumentar, sei lá, 500 pixels do negócio ficar estranho, então você não tem uma relação linear. Não, sim. Talvez você tenha uma relação logarítmica ou quadrática, até dá pra fazer umas equações mais maluquinhas pra, né, tentar prever isso, ou às vezes você pode usar tiers também, né, tipo... Sim. Até tanto, né? Então, e aí você pode usar mínimo e máximo também. Quando eu tava falando de não ter um exemplo, eu não pensar de fato num exemplo prático. Tipo, tu tem um botão que fica aqui perto de uma table, que daí fica estranho se subir, sabe? Eu lembro de passar por situações assim, em vários layouts diferentes, e de fato tinha uns que não ficavam legal, que parecia que a proporção linear ia funcionar, mas acabava ficando meio estranho. Então... era exatamente o que tu falou, que era o cálculo que eu tinha ali. Eu tinha, por exemplo, se seja lá qual for o resultado dessa equação aqui, for x, ou menor ou maior, usa essa outra proporção, se não usa aquela outra proporção. E daí todo mundo ficava feliz, né? Os designers ficavam mais felizes lá, porque não era, né, aquela coisa linear que nem sempre funcionava, porque, sei lá, teorias de design que eu não vou saber explicar. E funciona muito bem, assim, inclusive com frame também, né? Tudo isso aqui que a gente tá falando dá pra fazer muito bem com frame, dá pra fazer com auto layout e tal. E são estratégias boas ali. Isso era muito usado também para situações de landscape, né? Porque muda bastante ali a proporção das coisas e às vezes você quer mudar um pouco a interface quando tá em landscape. E só mudando a proporção não funcionava muito bem. Então, às vezes acontecia de tipo, se passou de X aqui, então faz tal coisa. O que acabou virando o size class, né? No auto layout. E, né, olha só, eu usava size class before it was cool. Obviamente, o size class é muito mais poderoso que as soluções que eu tinha lá, mas é uma forma que funciona muito bem, né? E às vezes tem uma situação onde um regular não é exatamente o que tu queria, porque isso também transpõe para aquele outro device que é regular, só que, né, o canvas é bem diferente. Eu queria que tivesse talvez ou mais size classes, porque eu sempre sinto falta, parece, de alguma coisa. No Chib Studio, principalmente, eu tive muita dificuldade com métricas de bandeja de itens e tudo mais, que, tipo, só regular e compact é muito pouco. E aí, no iPad, principalmente com janela redimensionável, no Stage Manager, é muito complicado você, só com essas duas coisas, ter layouts que fazem sentido. Sim. Então eu queria, às vezes, que tivesse talvez ou mais itens de size class, ou então talvez uma hierarquia acima, que seria mais ou menos assim, que até é um conceito que eu uso no AirBuddy para representar devices, no sentido de qual ícone que vai usar para um device, que é tipo, qual é o industrial design desse device. Então, tipo, esse é um iPhone clássico com botão home. Esse é um botão, esse é um iPhone com Note. Esse é um iPhone com Dynamic Island. Esse é um iPad mini. Esse é um iPad com botão home. Essas, não assim, o modelo exato do device, mas tipo, o corpinho do device, né? Como que é o shape dele, mais ou menos, porque isso te ajuda, muitas vezes, a definir. Então eu tinha até... Eu acho que eu ainda tenho no Chib Studio, se bem que eu deveria tirar, porque a gente não roda mais em iPhone SE, eu acho. Não, tem o iPhone SE de segunda geração roda. Sim. Ainda roda lá. Mas o SE... Enfim, é porque no iPhone SE antigo, né, o original, ele era do tamanho de um iPhone 5S, né? E aí era bem menor a tela do que outros devices. Então eu tenho uma extension lá que é tipo Is Low End Phone, uma coisa assim. Que é pra aquele iPhone, só que se tá lá ainda eu posso apagar, porque não roda mais nenhum iPhone daquele tamanho. E aí, esse tipo de coisa. Porque às vezes você precisa fazer Não é que você vai basear o seu design inteiro, o seu layout inteiro nessa informação, mas você vai usar aquilo num detalhezinho ali que não ficou legal naquele device e que não tem nenhuma métrica que você consiga usar para definir aquilo. Então você precisa de, né, uma coisa mais concreta. Esse é um iPhone SE que a tela é pequena pra caramba, então eu preciso dar um jeito nisso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? É isso que precisa.
Pois é. E uma coisa que eu também sempre tive esse problema que tu tá comentando do Size Class, que parece que falta um intermediário ali, né? Porque eu lembro que o principal chateza que eu tinha que lidar era, se eu não me engano, era o iPad. Ele, em qualquer orientação, ele é sempre regular, né? Então, às vezes, tu quer fazer, né, os designers inventam umas coisas muito loucas que se ele tá em landscape aparece mais isso aqui, e se tá em portrait é diferente, acaba não sendo o suficiente, né, porque, né, é tudo regular. Então, só com size class tu não sabe como é o canvas que você tem ali. Mesmo sabendo que é um iPad, tu vai ter que acabar pegando a questão da orientação pra lidar com isso. Ou fazer, né, que nem a gente estava comentando, essa questão de X tamanho aqui do, sei lá, frame que eu quero levar em consideração, ou seja lá qual for o canvas, daí eu faço outra coisa. Que, se eu não me engano, foi o que eu acabei fazendo naquela situação. Mas tinha umas coisinhas meio chatas, assim, e eu acho que o iPhone Plus também, quando ele tá em landscape, o width dele é regular, se eu não me engano. Então, acaba faltando intermediário ali. E eu acho que eu teve momentos na minha vida que eu tive que fazer é um iPad esse negócio ou não? Mas pensando agora, eu acho que quase todas essas situações podiam ser resolvidas com um size class custom, né? Sim. Aquela coisa de, depois desse tamanho, ver tal coisa. Então, eu acho que era isso. Todo o resto... Teve umas coisinhas que é aquelas decisões de negócio que eu geralmente não concordo, mas se for um iPad, a gente não quer que os clientes acessem essa parte. Tá, por quê? Sabe? Que diabos? O que né? Que regra de negócio besta. O cara sonhou que esse é um iPad, o cara tem aquela feature a mais ou a menos, e não tem nada a ver com o canvas que está disponível, sabe? Simplesmente porque sim. O que, by the way, acho que vale mencionar aqui até como uma utilidade pública. Dependendo como você faz essa verificação de if iPad, você pode causar uma situação na qual o time de app review da Apple não vai conseguir fazer review de certas partes do seu app. E isso pode ser considerado uma violação das regras do App Review, porque eles definem que você não pode esconder funcionalidades do seu app do App Review. E por que eu falo isso? Qualquer pessoa que já teve mais que 5 minutos de contato com o App Review vai saber que, na enorme, gigantesca, esmagadora maioria das vezes, a pessoa que faz o review do seu app usa um iPad, mesmo que seja um app só de iPhone. Como que eu descobri isso? Da pior maneira possível, porque... Os screenshots? Não, também, porque o nosso app, lá na época da firma, ele não suportava iPad, era só iPhone, e a gente fez um onboarding novo no app, e quando foi fazer o review, foi rejeitado, porque o botão de Next ficou fora da view, e aí eu fui ver, porque a pessoa estava rodando num iPad, e aí... ele rodava com tamanho de, sei lá, iPhone 4 na tela do iPad naquela época, sabe? E a gente não... O app nem rodava em iPhone 4. Mas aí, por causa da porcaria do App Review, a gente teve que... Mas aí, nesse caso, eu fiz um if iPad e aí eu escondia o Hero Image lá do onboarding, deixava só o texto e o botão, pra não ter esse crop esquisito. Porque, ninguém usava o app no iPad, só o App Review... Então, fiquem ligados e ligadas que, né, se você estiver fazendo if iPad no seu código para tirar coisas do app quando está rodando no iPad, por mais que a sua intenção seja boa ou que seja uma regra de negócio que está fora do seu controle, você pode ter problemas com App Review. No meu caso, foi o contrário, né? Foi uma questão que no iPad não estava funcionando, mas se eles descobrirem que o seu app tem telas que não aparecem quando tá rodando no iPad, eles podem interpretar isso como tentativa de ocultar coisas do App Review. Eu passei por uma situação dessa. Eu já sabia que eles usavam iPad, mas foi algo que eu esqueci durante aquele problema, por causa dos screenshots que às vezes eles mandam. Quando, tem um erro aqui, sei lá o que, tem aquele screenshot que é um bezel preto gigante e o teu app ali no meio, né? Tá, ok, eu sei o porquê. Mas teve uma feature do nosso app que era usando geolocation. Qual que era o nome quando você seta um radius? Geofence? Geofencing. É geofencing, né? Quando você, se a pessoa entrar em tal lugar, ativa tal coisa. E
isso aí foi especificamente retirado de iPads. A gente não queria que tivesse em iPads, blá blá blá. Daí beleza. Eu não sei por quê, porque se o fencing tá funcionando e detectou, por que não, né? Mas, enfim. Né? Não vem ao caso discutir decisões de negócio. E eu tirei isso, né? Se não tem iPad, se é um iPad, então não pode fazer o check-in por geofencing lá, que era a funcionalidade. E daí um reviewer falou, olha, tá aqui escrito que vocês usam geofencing, mas eu não tô achando em lugar nenhum, sabe? Sim. E tinha instrução ali de como usar o geofencing, blá blá blá, e testar e tal. E não, mas isso aqui não existe, blá blá blá, o que tá pegando aí? Daí deu aquele né? Daí eles falaram, não, foi explicado que era uma feature que não era para funcionar no iPad, porque blá blá blá, e era como é um app business to business, eu acho que eles deixaram mais de boa. Eles, não sei se foi vista grossa ou não, mas eu expliquei ele, isso aqui é um app business to business, a gente tem um requisito que vem, sei lá, inventa as coisas que vem do cliente, sei lá o que, blá blá blá, dos nossos usuários. Pode ser que, eu não acho que tenha sido vista grossa, pode ser que eles simplesmente aceitaram a sua justificativa. De boa ali, Ou pode ser também que a pessoa foi lá, pegou um iPhone e testou, porque eles têm acesso a iPhone, iPod Touch, quando existia iPod Touch, eles têm acesso, só que o default é testar em iPad. Inclusive, por isso que muitas vezes, se você tem um app que tem algum recurso de hardware ou alguma coisa assim, que ele só funciona de fato no iPhone, o review demora mais. Porque, que é a mesma coisa assim, se você usa HomeKit, HealthKit, qualquer coisa de hardware, o seu review vai demorar mais porque vai ter que cair lá na pessoa de App Review que tem acesso àquele ambiente para testar essas coisas mais complicadas. O HealthKit tem no iPad agora, no 17, não tem? No iOS 17. Tem, mas eu não tenho certeza como é que tá essa questão do review, porque o device tem que ter um setupzinho lá, né? Tem que ter, tipo, coisa de HealthKit, e se for integrado com Apple Watch, o reviewer vai ter que ter uma forma de testar a parte de Apple Watch também, né? Então pode demorar um pouquinho mais. Eu sei que a pior experiência que eu tive até hoje com a questão de review, e eu não sei se provavelmente foi um caso bem à parte comigo ali, pelo fato de ser um app business to business, foi adicionar o sign-in with Apple. Porque a partir do momento que tu tem o sign-in with Apple, eles vão ficar tão mais interessados em fazer o sign-in funcionar. E não é nem que não funcionava ali, o problema era que tu tinha que ter uma conta com a gente, né? Uma conta paga ali, que era feita através do sistema, blá blá blá, ou seja, tu não é um app que tu podia só baixar na App Store, fazer uma conta e sair usando. Né? Tu tinha que ter um cadastro de business com a gente, blá 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 e tal. E eu morria de medo deles pedirem, tem que ter se tu faz um sign-in com a Apple, tu é obrigado a ter algum tipo de funcionalidade básica para o usuário, sei lá o quê. E isso era, né, a regra de negócio lá e decisões da empresa era, né, completamente não, assim, não vai acontecer. E eu ficava implorando, vamos tirar o sign-in com o Facebook, por favor, daí a gente resolve tudo isso. Mas no final das contas eu sei que eu tive uma call com o pessoal do review, durou, agora eu não lembro, mas certamente foi mais de 1 hora, e explicando como que funcionava o nosso sistema de criar contas e tudo mais, porque eles estavam com muito medo da gente estar burlando lá os 30% da Apple, que de certa forma só que é de uma forma que eles deixam, né? Tipo aquele negócio, se tu tem uma conta em outro lugar e aquela conta já foi criada, tu pode ter um app que usa essa conta, desde que tu não tenha a opção de criar essa conta por fora, né? Por exemplo, ter um link que vai para esse site, criar a conta. Isso eles não deixam, mas a gente não tinha, era simplesmente tu tem a conta, se não tem, paciência. Só que daí com o sign-in with Apple, tu é obrigado a ter alguma coisa. E foram horas ali discutindo, vários reviews negados e tal. Até que teve essa call, eles me deram um código ali do que aconteceu e falou, põe esse código aqui no review, porque daí toda vez que alguém não entendeu o que está acontecendo, eles vão olhar esse processo e dizer que está tudo certo. Mas foi complicado, assim, ó. Só dica aí para quem está fazendo esse tipo de app, que é logado através de um sistema à parte, que tu cria uma conta à parte, se você botar o sign-in with Apple, vai dar dor de cabeça. Então,
tem que levar isso em consideração, porque não teria problema nenhum de fazer isso desde que tu consiga fazer uma conta trial, alguma coisa do gênero que tu consiga usar o app com, sei lá, features básicas, por exemplo. A gente teve problema na firma, na época que implementou Sign In with Apple, a gente foi early adopter da tecnologia e eles rejeitaram o app porque o botão do Sign In with Apple estava fora dos guidelines, tá? Foi isso que eles fizeram. Aí eu fui olhar, porque eu tinha olhado os guidelines, porque eu sou desenvolvedor Apple, eu sei que tem guidelines, eu procuro seguir. Aí eu fui olhar os guidelines, aí eu peguei, olhei os guidelines, olhei o app, olhei os guidelines, olhei o app. Era idêntico. Era idêntico. Eu acho que eu lembro disso. E aí, eu acho que eu lembro eu acho que eu mostrei pra você. Aí eu mandei pra eles, tipo, entendeu ou quer que eu desenhe, né? Porque eu mandei um screenshot do app, um screenshot dos guidelines, cheio de medidinhas, assim, setinhas e coisa, tipo, olha aqui, ó, é idêntico, né? E aí eles aprovaram. Eu passei por algo parecido também, agora eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro de até ter conversado com você também, falando, aconteceu comigo também e tal. Só que no meu caso agora eu não lembro se era uma questão de ordem. Eu não lembro se no guideline tem que ser o primeiro ou não, mas eles estavam reclamando. Ah, eu acho que rolou isso com a gente também. Tinha que ser o primeiro. Só que eu acho que isso não tava no guideline. Mas aí depois eles tiraram por causa das tretas todas de antitrust, eles desistiram disso porque, pô, né? Ah, não, o Apple tem que ser o primeiro. Tá, né? Sendo que assim, a gente, né, tem muito app que nem tem login próprio, né? Só com outros serviços. Mas o nosso app ainda tinha login próprio. Então, pô, vou botar o Sign In with Apple antes do login com a conta do próprio serviço? Não, né? Sim. Pois é, aquilo deu dor de cabeça. Eu tô bem feliz de não ter que lidar mais com isso de novo, sim. Porque lidar com app B2B na App Store é chato. É muito chato. Porque, né, eles pedem muita coisa e eu não tô nem falando que eles estão errados ou não, eu acho que faz sentido. Só que o problema é que eles também não suportam uma maneira melhor de distribuir esses apps, porque tem a conta Enterprise lá. Só que a conta Enterprise, quem tem que fazer handle dela é o teu cliente, no caso, não é você. Mas então, agora, tu não pode oferecer. É porque você saiu desse mercado, né, para sua felicidade, mas agora você tem o conceito de app unlisted, que você pode colocar, que ele não aparece na App Store e ele só fica acessível para quem tem o link. E aí, não que, tipo, esse app não vai passar por review, ele vai passar, só que ele já passa pelo review com a compreensão de quem vai fazer o review de que não é um app que vai estar, entre aspas, pra público. Né? Então, tipo, a Apple não vai estar promovendo esse app na App Store de nenhuma forma, ele não vai aparecer nas buscas, não vai aparecer em featured, não vai aparecer em lugar nenhum, só quem tiver o link pode clicar no link e instalar, né? Ele ainda passa pelo mesmo review, mas já com esse entendimento de que é um app com algum detalhe ali para ele não ser público, digamos assim. Nossa, não, isso, meu Deus do céu, isso é absurdamente bom, né? Porque eu trabalhava com isso, porque, como tu disse, né, eles devem levar isso em consideração, falar, não, isso aqui não vai para o usuário final e tal, então acabam sendo mais permissíveis em certas coisas, né? Não que tu tá quebrando as regras, só que eles não vão ficar tão em cima de, isso aqui, o que é isso aqui? Não, é mais nessa questão de, tipo, por que só dá pra usar o app com uma conta que eu não tenho como criar a conta no app? Aí isso fica claro, né? Sim. Só dá pra usar porque é um app B2B, quem for usar o app já vai ter as credenciais, aí você fornece lá as credenciais de teste pra eles. O que um app público, eles já são bem mais chatos com isso, e eu acho que tem que ser mesmo, porque é muito chato. Hoje em dia, quase todo app, vou baixar aqui um app de desenhar avatar. Cria uma conta. Não quero. Aliás, é uma coisa que muita gente elogia do Chibi Studio, inclusive, que é tipo, você abre o app e não tem, cria uma conta, assine, não sei o que, né? Só, tipo, faz seu bichinho aí. Pois é. Não, no nosso caso, do Pato também, né? Tu não precisa criar uma conta. Olha só, né? Por motivos óbvios. Muito bem, esse foi o nosso papo sobre nossos novos devices e também sobre como manter os apps minimamente funcionais e de preferência bonitos nos devices novos. E também um bônus aí sobre tretas de app review,
Quem quer falar com você, Boom, como é que faz? Então, tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço.